Boa noite a todas e todos. É um enorme prazer aqui receber a presença de vocês. Muito obrigado. Hoje nós temos no nosso curso uma presença muito expressiva, né, dentro do panorama do pensamento social brasileiro, que é o Paulo Freire. Eu diria, inclusive, que mais do que o pensamento social brasileiro, né, ele está conseguindo, inclusive, se tornar uma figura que frequenta até digamos assim, a indústria cultural. Ontem estava na Globo, o Paulo Freire, na boca do nosso presidente Lula, né? Então, realmente, eu acredito que o curso hoje está, digamos assim, não digo mais popular, né? Mas mais que popular, ele está massivo, não é isso? E para fazer essa aula, né? Para fazer essa aproximação, esse primeiro mergulho sobre a obra do Paulo Freire, nós vamos ter a presença aqui do nosso querido Lincoln Pena, que é professor, já foi professor aqui da UERJ, da casa, né? Professor da UFRJ, historiador, com vários livros, inclusive, que eu já tive a ocasião, inclusive, de citá-los. É uma referência para mim, né? E eu considero, ele é vice-presidente aqui do IDEP, e eu acredito que seja uma das figuras mais preparadas da esquerda brasileira. É um enorme prazer hoje a gente receber aqui o professor Lincoln Pena para falar de um assunto tão relevante. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Lincoln. A palavra é toda sua, tá? Só lembrar uma coisa. Hoje nós teremos a aula virtual, né? E depois deveremos ter também uma conferência virtual sobre o mesmo tema, porque a gente sempre faz isso, né? Uma conferência virtual e uma aula presencial. A conferência virtual deve ser feita por aqui pelo professor da casa, que é o João César de Castro Rocha. E a gente vai avisar a todo mundo, né, pelas nossas listas na internet. Então, sem mais delongas, por favor, gente. Obrigado, Marcelo. Tirando aí os exageros do meu amigo, Marcelo, é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui nesse ciclo dos grandes pensadores brasileiros. Grandes pensadores a partir da referência da década de 30 para cá, né? Porque nós temos um grupo enorme de grandes intelectuais e homens de ideias que nos proporcionaram algumas reflexões muito valiosas. Mas esses 6 ou 7, São 7. Começar com Gilberto Freire, depois Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda, até chegarmos aqui, passando por Florestan, Anísio também. Não, fechado com Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro e agora com Paulo Freire, nós temos uma pleiade de grandes referências, né, que nos guiaram, principalmente a partir daquela geração, e é bom que eu me refira à geração, porque o Marcelo foi muito feliz ao dizer que isso daqui não é uma aula, é um depoimento. Mas eu estaria prestando um depoimento, porque presencial. Se fosse aula, a primeira preocupação do Paulo Freire, caso ele estivesse aqui, era evitar a aula bancária, em que o professor dita que o conhecimento os alunos apenas anotam nos seus cadernos, etc. E a própria disposição também do anfiteatro, ele acaba sugerindo esse distanciamento, né? Uma das grandes colocações do Freire foi exatamente dizer que uma aula é sempre um processo dialético
em que o educando é educado e o educado é educando, transferindo as experiências de vida, né, que são, às vezes, tão ricas que acabam enriquecendo o próprio educador. Mas eu queria, antes de falar propriamente do nosso tema de hoje, dedicar, de certa maneira, essa nossa fala a alguns companheiros que já não estão mais aqui, né, e que foram importantes, inclusive, para dar conteúdo e foram, de certa maneira, grandes colaboradores também do pensamento de Paulo Freire, a começar pelo professor Moacir de Góes, que foi anistiado, tanto como eu depois, e trabalhamos juntos no IFIX, lá no então Departamento de História, hoje Instituto de História, e ele foi o responsável por um movimento chamado de Pé Descalço se Aprende a Ler, em Natal, que foi, aliás, um momento histórico de repensar o Brasil ou de fazer o que Paulo Freire chamava de leitura do mundo. Quer dizer, é importante você se situar no contexto em que você está inserido, que você vive, para poder, inclusive, entender, né? Ele usava sempre a conjugação de 3 verbos, que eu acho que é fundamental para o historiador. Você precisa apreender a realidade, compreender essa realidade e as suas contradições e interpretá-la. E essa interpretação conjuga a teoria e a ação, né? Ele foi um homem de teoria e de ação, assim como muitos seus contemporâneos. Então nós, e aí eu me coloco mais como testemunha desse período, nós, que eu digo, aqueles que nasceram durante a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, quem nasceu entre 1939 e 1945, adolesceu nos anos 50, anos, aliás, riquíssimos do ponto de vista cultural, político, né, do ano do cinema novo, da bossa nova, né, do pensamento do futuro, da construção do futuro desse país. É claro que, sem dar muita importância, embora tenha até hoje, nós sabemos que é importante, do passado, do legado, desse enorme contencioso, né, esses obstáculos que impedem a nossa verdadeira libertação. Né? E é bom que se registre isso no ano do bicentenário da independência, quer dizer, e nós ainda não conseguimos conquistá-la plenamente. Né? O máximo que nós chegamos foi essa autonomização, que foi, inclusive, muito custosa e cara, né? Na medida em que o Brasil, para ter o aval da antiga metrópole, teve que arcar com toda a dívida portuguesa. Isso em país algum, inclusive na América Latina, aconteceu. Então, essa geração que viveu tempos de muita esperança, esperanças essas que se traduziram em termos de uma enorme participação, e aqui já, de certa maneira, lembrando os concursos seletivos que o Programa Nacional de Alfabetização, instituído pelo governo presidencialista de João Goulart, porque, como todos sabem, o Jânio, ele teve esses 2 períodos do parlamentarista, em que ele tinha uma certa limitação do ponto de vista das suas prerrogativas presidenciais, e depois, com aquele plebiscito de janeiro de 1963, em que o presidencialismo chegou a ter quase 94% de adesão, de aceitação por parte do eleitorado,
ele ganhou um impulso muito grande para implementar, então, as reformas de base. E nesse curso das reformas de base, tomou-se conhecimento, quer dizer, o governo tomou conhecimento das experiências de Angico, pequeno município do Rio Grande do Norte, em que se deu os primeiros momentos da alfabetização. E o que mais impressionou, principalmente ao então ministro Paulo de Tarso Santos, foi o fato de, nas primeiras experiências de alfabetização, em 45 dias, você tinha um adulto, até então analfabeto, que não só aprendera os primeiros fonemas construtivos da sua linguagem local, né, porque a técnica de levantamento desses fonemas era feita a partir do vocabulário da província, do lugar, até do bairro, se fosse o caso, e a partir dessa linguagem mais usual se formavam os fonemas, que eram acasalados de tal maneira que cada apalavramento dava lugar a uma sequência de outros. O cruzamento dessa experiência, num tempo recorde, encantou o Paulo de Tarso, que era um homem ligado à ação popular. A ação popular era um movimento que depois se tornou, na verdade, um partido político. Ele surgira com a JUC e a JEC, Juventude Universitária, Juventude Estudantil Católica, portanto, naquele momento em que um segmento da igreja começava a dar os primeiros movimentos no sentido de uma verdadeira integração com as comunidades, sobretudo mais carentes, mais pobres, né? Então, Paulo de Tarso convida, ali em meados de 63, Paulo Freire para coordenar essa campanha e torná-la uma campanha nacional. Né? Quer dizer, isso mais ou menos começa nas principais cidades de Recife, Rio de Janeiro, chegando até Porto Alegre, em setembro de 63. Quer dizer, na verdade, a experiência do PNA, Programa Nacional de Alfabetização, ela durou pouco mais de 6 meses, interrompida, é óbvio, pelo golpe de 1º de abril de 64. Eu estava até comentando aqui com o Marcelo, e tive que interromper para que ele fizesse a abertura aqui do nosso bate-papo, que em 1º de abril de 64, eu fui um dos que se dirigiu ao ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiro, e depois eu posso até falar um pouco mais sobre o ISEB, porque tem tudo a ver também com o Paulo Freire. E exatamente eu fui estimulado a ir até o ISEB porque estaria lá o Di Cavalcante, que tinha sido nomeado, dizem alguns, que foi o último ato do João Goulart, quando ele estava aqui no Rio de Janeiro, antes de voltar para Brasília e ter que sair rápido de Brasília para Porto Alegre, porque temia-se, inclusive, pela vida do Jango lá em Brasília. E ao chegar logo pela manhã, entre 1º de abril, ao chegar ao prédio ali do ISEB, na Rua das Palmeiras, em Botafogo, já havia as tropas do Carlos Lacerda, do governador, aquelas tropas verdadeiras, guarda pretoriana do Lacerda, e com alguns oficiais do Exército ocupando o prédio, fechando o ISEB. Talvez tenha sido o primeiro órgão a ser atacado pelos golpistas, né? E aquela frustração, a gente querendo saber o que estava acontecendo, porque até 31 de março não havia nenhuma informação segura
de que estaria ocorrendo um golpe. Havia muita especulação, mas não havia nada de... O próprio João Goulart, no dia 31, ligou para o seu general, chefe do dispositivo militar do João Goulart, para saber o que estava acontecendo lá com aquela tropa que vinha de Juiz de Fora. E, infelizmente, o nosso general respondeu burocraticamente, dizendo: aquilo é uma manobra regular de recrutas, isso não tem nenhum problema, está tudo sob controle. E essa mesma tropa chegou na madrugada do dia 1º de abril e ocupou o Ministério da Guerra, o Palácio Duque de Caxias. E, imediatamente, uma das primeiras providências foi justamente o fechamento e ocupação do Exército. Então, nesse momento, ao registrar aqui algumas lembranças e memórias, eu tinha falado do Moacir Góes, né? Poderia também lembrar do meu xará, o grande Lincoln Picário Roque, esse também professor do IFIX. Durou muito pouco, porque ele foi simplesmente detido e torturado e morto pela ditadura, né? E, portanto, eu acho que merece ser lembrado, não só pelo que ele fez, mas porque era também participante do ISEP. Até nós fizemos parte da última turma do ISEP, que deveria terminar em abril de 64, e infelizmente não foi possível a conclusão. Ele era um dos mais brilhantes integrantes dessa turma, né? Então, essa é uma referência que a gente deve, nesse momento, fazer alusão, tendo em vista que foram pessoas que participaram dessa geração que se empenhou em discutir, por exemplo, os caminhos da Revolução Brasileira. Na época se pensava não em reformas, não em mudanças meramente eleitorais, né? Mas pensava-se como alcançar o poder por parte de forças interessadas efetivamente em mudar estruturalmente o país, né? Claro que havia muita ingenuidade, havia muito desconhecimento da realidade, que, aliás, é um dado importante para todas as esquerdas e movimentos populares entender que é indispensável a gente conhecer a realidade, estudar essa realidade, para que a gente possa encontrar os caminhos mais seguros para chegarmos à vitória, porque nós fazemos parte de uma geração de derrotados, né? Nós fomos seguidamente derrotados. Como diria Darcy Ribeiro, eu perdi muito, mas não gostaria de estar no lugar dos meus vencedores. Ou seja, reproduzir os valores patrimonialistas, os valores reacionários, tá, que marcam toda uma elite dominante que tem se mantido, independente de serem regimes ditatoriais ou não, mas que conservam a desigualdade social como algo naturalizado. Quer dizer, o Brasil é um país ainda em desenvolvimento, portanto nós temos que aceitar essa realidade da qual vivemos. Então, os primeiros embates do Programa Nacional de Alfabetização foi no sentido, em primeiro lugar, de recrutar o maior número possível de mobilizadores. Mobilizadores eram aqueles que eram encarregados, porque Paulo Freire não gostava de se chamasse de professores, para exatamente não dar a ideia de que eram cidadãos superiores aos outros, né? Detinham o conhecimento.
eram mobilizadores porque mobilizava essa consciência importante para alavancar a participação de todo aquele contingente enorme de pessoas. Basta dizer o seguinte, um dado importante: no Nordeste, naquela época, a população girava em torno de 25 milhões de habitantes. 15 milhões eram analfabetos. Quer dizer, a maioria da população era não apenas analfabeta, como excluída inteiramente da vida social. Eram pessoas que não tinham acesso à terra, não tinham moradia, não tinham, consequentemente, educação, saúde absolutamente precaríssima. Lembra-se que na época não existia o SUS. Eram pessoas que eram, na verdade, estimuladas a serem passivas, a aceitarem resignadamente essa condição. E aí, de novo, lembrando o nosso Darcy, que como antropólogo ele dividia a sociedade em duas tribos: a dos resignados e a dos indignados, e que ele fazia questão de dizer que ele era parte integrante da tribo dos indignados. Quer dizer, nós não podemos aceitar a adversidade, quanto mais a opressão. São vocábulos que Paulo Freire vai usar constantemente. Aliás, ele era muito honesto intelectualmente. Daí, voltando ao Eusébio, ele disse que aprendeu o conceito e a importância, mais do que o conceito, a importância da conscientização, exatamente trocando ideias com Álvaro Vieira Pinto, com Guerreiro Ramos, enfim, com aqueles quadros do Eusébio. Chegando aqui o nosso presidente emérito. Isso é invenção do Francis. Parte integrante da geração nascida durante a Segunda Guerra Mundial. Eu estava tentando ver se tinha alguém aqui, finalmente chegou alguém que pertence a essa geração. Então, o Paulo Freire percebeu que o conceito de conscientização se encaixava inteiramente na sua percepção de que não basta letrar o analfabeto, é preciso fazer com que ele saiba trabalhar com esse instrumental para levá-lo a se emancipar. E emancipando-se, ele tenha condições de agir concretamente, mobilizando outras pessoas no sentido de mudar o mundo. Essa ideia de mudar o mundo, ela não é fantasiosa, ela tem que inspirar necessariamente o comportamento cidadão, comportamento republicano, de que todos devam ser igualmente tratados e respeitados. Vivíamos um país onde o latifúndio era impenetrável e imovível. Ninguém poderia tocar nas grandes propriedades improdutivas. Falava-se muito da necessidade de uma reforma agrária, mas o peso dessa transformação, que o Brasil foi um dos que praticamente não fizeram até hoje a reforma agrária. Vários países nossos aqui vizinhos fizeram a reforma agrária, países até mais atrasados nossos. Fizeram, ou bem ou mal, alguns tiveram retrocessos, como retrocessos muitos nós temos tido, mas deram início, pelo menos, a uma distribuição de terras. Aqui nós não conseguimos fazer isso. O máximo que Jango conseguiu foi fazer uma reforma agrária limitada às
aos limites das grandes rodovias. Quer dizer, claro que foi uma iniciativa em relação ao que não se fazia anteriormente, válida, poderia ser o início de um processo mais progressista, no sentido de avançar mais esse processo. Lembre-se que tudo isso foi, inclusive, apresentado no comício de 13 de março, lá da Central do Brasil, o famoso comício de 13 de março, de uma maneira, claro que muito mais superficial. Depois, esse programa de reforma de base foi encaminhado, de novo Darcy, encaminhado por Darcy Ribeiro como chefe da Casa Civil na reabertura dos trabalhos do Poder Legislativo. Naquela época, tinha-se essa formalidade, esse ritual da abertura do Congresso, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados. E o presidente normalmente levava a sua proposta, né, anual de trabalho. O Jango enviou o Darcy, e o Darcy fez a leitura. Surpreendentemente, foi ovacionado por todo o plenário, esse mesmo plenário que depois votou, né, a própria destituição do João Goulart. E ele voltou eufórico, porque dando a entender que realmente houve uma aceitação daquela política eram reformas estruturantes que poderiam abrir caminho realmente, e isso se dá em 63, ou melhor, em 64 já, às vésperas do golpe, e com as eleições presidenciais marcadas para o ano seguinte, 65. Aliás, uma das razões também do alto índice eleitoral do presidencialismo tinha a ver com as eleições de 65, porque os candidatos todos, Juscelino, Lacerda, o próprio Brizola, né, que além das razões pessoais e ideológicas com o João Goulart, também aspirava, de certa forma, a candidatura, e todos eles trabalhavam para o retorno do presidencialismo. Eu acho até que o Jango, numa leitura um pouco superficial e apressada, imaginou que os 94% que ele obteve com a restituição das prerrogativas presidenciais teria sido um aval a ele, presidente João Goulart, embora ele fosse um presidente bem avaliado, né? Comparado aí com os que estão por aí, ele foi muito bem avaliado, apesar das dificuldades todas, que vinham desde da própria posse em setembro de 61. Posse essa que foi muito articulada e costurada por Santiago Dantas, Tancredo Neves, que depois viria a ser exatamente o primeiro-ministro do João Goulart. Ele conseguiu mais tarde, com a saída do Tancredo para se candidatar a governador de Minas Gerais, perdendo para o Magalhães Pinto, infelizmente, que conseguiu, juntamente com o governo do Adhemar de Barros e do Lacerda no Rio, criar esse conjunto de 3 poderosos estados da federação para, articuladamente com os golpistas que tinham sede lá em Washington, começarem a arquitetar a derrubada de um governo popular, mais um da América Latina, mais um que, no entanto, tinha sido objeto primacial dos objetivos do Departamento de Estado por uma razão muito simples. Em 1961, Cuba, que havia feito a sua revolução em janeiro de 59, se declara um Estado socialista, assume o socialismo como um projeto
de nação. Ora, 61, Cuba, um governo que assume com características trabalhistas, populares, reformistas, anti-imperialistas, porque defendendo o princípio da não intervenção, né, nos países, não só americanos, mas como tese geral, a não intervenção, era um quadro que, dentro do contexto da Guerra Fria, evidentemente, acirraram as contradições, o medo, o temor de que o maior país da América Latina viesse a também aderir ao lado socialista, à opção socialista. Então, isso tudo explica esse golpe. Evidentemente que esse trabalho do Paulo Freire, em momento algum, chegou a ser inteiramente prejudicado. Várias turmas de alfabetizados, durante o processo do Programa Nacional de Alfabetização, principalmente no caso do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, que na época era o Estado da Guanabara, o município de Duque de Caxias, foi onde se deu o maior índice de alfabetização. Ali o recorde de 45 dias, em momento algum, foi alcançado, mas se fazia, em média, em 60 dias, 2 meses, se alfabetizava um contingente considerável, né, de brasileiros. Então, essa preocupação das classes dominantes, né, penderam fortemente para considerar a figura de Paulo Freire, que foi, na verdade, um revolucionário do ponto de vista da sua ação. Ele tem uma colocação que é muito importante, quer dizer, não basta aderir à revolução, você precisa se revolucionar, você precisa se preparar para quebrar a lógica da usura, ou seja, a lógica capitalista, que a gente acaba incorporando, introjetando, mesmo sem ter desejo de fazê-lo, mas você está condicionado a isso, né? Então é um trabalho, daí a importância que ele atribuía à conscientização, né? É importante unir a organização, mas antes da organização é preciso ter consciência para que as pessoas percebam o porquê é necessário se organizar. Porque a partir disso, a mobilização, que é o passo subsequente, torna-se mais viável. Você, para mobilizar, você precisa ter consciência da importância de estar presente na vida pública do país. Então, isso mexeu muito com os ideólogos da classe dominante. Não é à toa que surgiu, desde essa época, o combate ao que depois se formalizou como marxismo cultural. Há um trecho daquele famigerado coronel Ibiapina, lá de Pernambuco, que disse que Paulo Freire era o mais terrível adversário da democracia, do ponto de vista da democracia deles, né? Porque ele conseguia inserir o comunismo na cabeça das pessoas, né? Quer dizer, aí nasce o embrião do chamado marxismo cultural, a capacidade de fomentadores da subversão invadirem as manifestações culturais, o teatro, o cinema, a educação, as universidades, fazedoras de ideias. Então, esse foco foi o foco privilegiado da reação, não?
Quer dizer, claro que o anticomunismo já existia, pelo menos, eu diria que antes até de 1935. Joaquim Nabuco já se refere a ele naquela. Pois é, exatamente, está aí. O Joaquim Nabuco já tinha feito referência a isso. Isso depois, é claro, que foi incrementado com a Revolução Soviética de 1917, depois com o Levante de 1935 aqui no Brasil. Essas coisas todas foram apimentando ainda mais a luta de classes e, consequentemente, o anticomunismo é parte integrante dessa luta de classes. Hoje, você pode não explicitar o anticomunismo do ponto de vista do combate exclusivo aos comunistas, mas todos aqueles que queiram ou desejam mudanças profundas na sociedade, e não precisa ser grande profundidade, não. O próprio reformismo social é visto como um perigoso aliado, né, dessa subversão que eles imaginam estarem sempre sendo preparados. Então, nasce daí esse núcleo que, inclusive, dentro do regime militar, vai crescer, não tanto vegetativamente, mas vai crescer de forma muito organizada durante, aliás, o regime de um dos presidentes ditadores, que foi o Médici, e crescendo ainda mais no governo Geisel, por uma razão simples, que o Geisel, ele começa a falar, imagina, numa distensão, num processo que ganhou depois a dimensão de medidas que levariam, inclusive, à própria formulação da primeira lei da anistia, em agosto de 1979. Foi o pontapé inicial para a chamada transição, negociada, mas uma transição que começa e dura 10 anos, que vai até a eleição direta em 89, passando pela Constituinte e a homologação da Constituição de 88. Foram 10 anos de lutas, mas foram 10 anos também de muita articulação, muita conciliação, muitas concessões, né? E aí entra o problema da correlação de forças. Será que essa correlação de forças impedia um avanço maior, ou se não era possível fazer mais do que se fez, né? Tendo em vista que o grupo duro, o núcleo duro da ditadura permanecia intacto, né? Tendo à frente Silvio Frota, tendo à frente o general Leônidas Pires Gonçalves, tendo à frente esse baixinho, que hoje é o leão de chácara do Bolsonaro, o general Heleno, começaram todos como capitão de ordem, o Heleno do Leônidas e o Leônidas do Silvio Frota. Quer dizer, uma série de generais, né, tanto de oficiais generais, que tinham muita influência no grupo do Purão da ditadura, do DOI-CODE, nesse grupo que resistiu até mesmo a essa transição negociada, mesmo tendo, inclusive, sido anistiados os torturadores. Portanto, eles próprios foram anistiados. Mas não se contentaram a isso, porque eles se sentiram derrotados, né? E Paulo Freire foi um dos primeiros da lista dos caçados, né? Não tanto pela importância política, como o Prestes, o Brizola, o Arraes, mas porque ele tinha exatamente essa capacidade mobilizadora importante do ponto de vista da difusão de um programa que se converteu, na verdade, num processo de resistência à opressão, né? Quer dizer, a naturalização da desigualdade não poderia ser jamais aceita por Paulo Freire. Eu tenho aqui algumas colocações que foram feitas em relação ao Paulo Freire,
Você sabe que ele hoje não precisa nem estar fazendo muitas considerações para justificar a importância desse grande pensador brasileiro, grande intelectual e educador, que vem desde do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, né, com Anísio Teixeira, que juntamente com Fernando de Azevedo elaboraram o famoso Manifesto de 1932, que contou com uma pleia de intelectuais, artistas, professores, filósofos, né? Dentre eles, por exemplo, Hermes Lima, que foi depois também o último primeiro-ministro do Jango, que era do Partido Socialista, inclusive. Né? É interessante que os primeiros ministros do Jango foram avançando ideologicamente, quer dizer, de Tancredo, passando pelo Brochado da Rocha, que era um trabalhista gaúcho, até o Hermes Lima, foi um avanço do ponto de vista da concepção de um governo realmente popular. Então, esse manifesto, ele foi dois fatores que mobilizaram muito o Paulo Freire. O primeiro deles foi justamente o manifesto, né? Porque o manifesto ele tem uma dimensão política indiscutível. Era um manifesto da educação que dizia, em outras palavras, o seguinte: tudo é importante, o Brasil precisa se modernizar, se industrializar, mas sem educação nada disso é possível fazer plenamente. A educação deve ser a alavanca do progresso do Brasil. Expressões típicas daquela época, do início da década de 30. Né? E depois o ISEB, o Instituto Superior de Estudo Brasileiro, que eu estou sabendo agora que está sendo cogitado para ser reinstituído, né? Você mesmo nos passou essa informação, o nosso Roberto Amaral também confirmou, que seria excelente para que o novo governo Lula, por exemplo, pudesse contar com uma agência de inteligência voltada para projetos emancipadores, libertadores do Brasil, quer dizer, porque o ISEB, como diria o Caio Navarro, Toledo, né? O ISEB, fábrica de ideologias, ali realmente você conseguia reunir civis e militares, que hoje é praticamente impraticável. Você tinha muitos militares, não era só militares da reserva, não, militares nativos. O Zé dava curso para oficiais. Exatamente. Você tinha ali funcionários públicos, professores, estudantes, claro que intelectuais, jornalistas, tudo, homens de opinião e grandes quadros da inteligência brasileira. Né? E interessante que com perspectivas muito diferenciadas. Você tinha alguns que eram marxistas, como Nelson Werneck Sodré, né? O Inácio Rangel, mas você tinha outros que eram liberais, né? O próprio Álvaro Vieira Pinto era um hegeliano que se tornou também marxista. Né? Se tornou marxista, ele era o único catedrático da Faculdade Nacional de Filosofia que dialogava com os alunos, exceção, é claro, que da nossa querida e saudosa Maria Eda Leite Linhares. Tirando esses dois, e a gente poderia até acrescentar o professor Evaristo Moraes, só que o Evaristo Moraes, ele, como era duplamente catedrático, ele era catedrático de Direito do Trabalho na Faculdade Nacional de Direito e de Sociologia na Nacional de Filosofia, ele se bandeava mais para o direito, né? E então deixava lá a sua assistente, né? Mas tirando esses três nomes, eu não me recordo realmente mais nenhum,
nós não tínhamos contato com mais nenhum professor. A cátedra, por isso mesmo, ela foi um dos objetivos do movimento estudativo e de todas aquelas reformas de base, a supressão da cátedra, que ia na contramão do pensamento de Paulo Freire. Quer dizer, o catedrático ele detinha o conhecimento, né? E alguns, como o Hélio Viana, por exemplo, que é uma catedrático de História do Brasil, as provas dele você tinha que repetir o que estava no livro. Se você criticasse ou desviasse daquela sua interpretação, você tirava nota baixa, ele simplesmente considerava errado a coisa. Quer dizer, então, imagina, essa universidade não podia realmente liderar movimento algum. Por isso que o ISEG, ela substitui o papel de vanguarda que a universidade deve ser. Porque daquele tripé clássico da universidade, ensino, pesquisa e extensão, limitava-se a um ensino medíocre, na maioria das vezes. Mas também não se pode generalizar, tinha homens, grandes professores, mas, de modo geral, pesquisa raramente se fazia. Quando era feita, era pelos catedráticos, não havia esse negócio de bolsa de pesquisa para alunos, né? A CAPES era muito mais tímida nesse sentido, e a extensão, então, inexistia. Não havia extensão. Como até hoje ainda é muito precária a extensão nas universidades públicas. Então, o ISEG, ele cobria essas lacunas da universidade. Né? Os cursos regulares do ISEG eram concorridos. Outro dia até eu soube, outro dia não, já há algum tempo, né, antes da pandemia, eu soube que várias pessoas que haviam participado desses cursos, né, se manifestaram: poxa, mas eu estive lá naquela época, eu participei, porque era muito concorrido, você não conseguia realmente conhecer a todos. Né? Então, nesse lugar, Paulo Freire soube interagir, né? E ao interagir, incorporar também muitas das contribuições, dentre elas o conceito de redução sociológica do Guerreiro Ramos, que digamos assim, é um instrumento interessante para você detectar os pontos cruciais de uma sociedade, sobretudo desigual. Né? Ele e tantos outros, Vanderlei Guilherme dos Santos, por exemplo, o grupo de História Nova também, que teve protagonismo, o Pedro Celso Shoa Cavalcante, o Joel Rufino, né? Enfim, era gente tirada da universidade e que fazia ali a sua introdução ao processo de inclusão, não apenas intelectual, mas política, sobretudo. Né? Então, eu queria, só para encerrar, para dar tempo para que vocês também possam se manifestar, né? E dizer apenas o seguinte, que durante o governo do João Goulart, quando foi instituído então o Programa Nacional de Alfabetização, nós tínhamos já previstos a criação de 20 mil círculos de alfabetização, cada um com cerca de 30 pessoas a serem alfabetizadas, conscientizadas e mobilizadas. Não? Isso assustava muito a classe dominante. Vocês sabem que na época o analfabeto não votava. Olha, só no Nordeste 15 milhões integrados à condição de eleitores e até de candidatos, porque podiam ser eleitos, eleitores e eleitos.
Então, era um perigoso instrumento para uma eleição que se aproximava no ano seguinte. Razão pela qual o programa teve que ter uma dimensão nacional, porque você ia incorporar ao contingente de eleitores milhões de pessoas tendencialmente favoráveis aos candidatos populares, lógico. Esses círculos, muitos deles funcionaram regularmente, claro que interrompidos em 64, alguns não conseguiram sobreviver porque teve muita pressão, inclusive pressão violenta, nas regiões limítrofes dos grandes latifúndios, onde se arrebanhava os trabalhadores para as suas atividades quase que semi-escravas, porque não tinha direito a nenhum tipo de remuneração legal. A própria legislação da CLT não chegou ao interior, não chegou ao mundo rural. Então, eles estavam à mercê dos grandes proprietários. E o Paulo Freire, para essa gente, dizia com muita sabedoria que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Portanto, não é uma coisa mecânica. Não, está educado, você tem condições de... Não, você tem que primeiro trabalhar essa conscientização para permitir que as pessoas, então, entendam o seu lugar no mundo. Ou o seu lugar é de ser passivo ou de ser ativo. Ou, como diria Paulo Freire, ou você escolhe ser o ser menos ou o ser mais. O ser menos é aquele que admite que nasceu pobre, excluído, sem direitos, é algo que independe dele. O ser mais é aquele que tem um projeto de transformação na cabeça e se junta a outros. Ou se junta de diferentes maneiras, como queria o Lula ao encerrar a entrevista. Vamos nos juntar aos divergentes para combater os antagônicos. Os antagônicos, na época, eram simplesmente os latifundiários, os grandes burgueses já inteiramente integrados ao circuito do grande capital internacional, portanto, ao chamado imperialismo presente inteiramente aqui, e, portanto, a partir daí dá início a um processo de revolução, porque o termo revolução é um termo muito corrente nos anos 50. A Roberta Amaral sabe perfeitamente disso. Qualquer coisa que é antiga, ele se refere a mim. É claro, você é o nosso farol. Você é o nosso farol, entendeu? Não é pela atividade, é pela sapiência. Há uma diferença muito grande. Tem nada a ver comigo. Que a atividade no latifúndio é antigo, mais antigo que todos nós, e está aí até hoje. Mas olha só, o que eu quero dizer é o seguinte: esse mesmo Paulo Freire, ele foi transformado em patrono da educação brasileira no governo Dilma Rousseff. E há pouco eu soube que tem um deputado federal aqui, naturalmente ligado aí ao Bolsonaro, que está querendo trocar o patrono da educação brasileira para dar para o padre Anchieta. Sai Paulo Freire e entra o padre Anchieta. Quer retrocesso maior do que isso? Não é bem simbólico esse projeto? Então, olha só, eu quero parar por aqui, porque eu acho que estou falando demais, eu ouvi um pouco vocês. Obrigado.
pessoa, viu, Lívia? Isso aqui foi realmente, não foi uma aula bancária, mas foi uma aula com a maiúscula. A gente está, como a gente sempre faz, estamos abertos aqui ao debate. Quem quer começar? Por favor, faz um favor. Chega aqui para a gente poder filmar e tal, a gente sempre faz isso. Se você não se importar. Podem gravar a pergunta. A pergunta é a pergunta importante. Segundo um dos políticos aí que a gente acompanhou muito. É o celular ali que está gravando. Para você aparecer. Nem saber quem está perguntando. Segundo ele, o PNA foi o primeiro item do golpe que eles cancelaram, assim, né? Foi a primeira medida, foi a educação, né? Segundo esse cara, não sei, vocês estavam lá e tal, que quando eles tomaram o poder, a primeira coisa foi a educação que foi deixada. A minha pergunta é o seguinte: hoje, no momento que a gente está vivendo, a gente sabe que a gente poderia ter findado naquele processo o analfabetismo no Brasil, né? Ao contrário, 64 aumentou o índice de analfabetismo e criaram várias, como o Mobral e outros mais, que não é uma coisa. E hoje nós temos, assim, vamos dizer, três níveis de analfabetismo que eu considero, né? O analfabetismo alfabético, que é enorme, muita gente nesse país que não sabe ler e escrever. O analfabetismo funcional. Chamam assim, né? Eu chamo o analfabeto político, que abrange a sociedade. Eu vi pessoas riquíssimas aí falar tanta besteira, ou por razões de sua classe, ou por ignorância mesmo, ou por ser um analfabeto político mesmo, não sabe quanto custa o dinheiro da feira, né? Não tem noção dessas coisas. E terceiro que a gente está vivendo é o analfabeto digital. Então, eu acho que triplicou essa questão de se trabalhar uma coisa, vamos dizer assim, um governo como esse aí do vier, a gente conseguir fazer um plano de acabar com o analfabeto no Brasil. Eu acho que isso seria uma grande... Pessoas, técnicos e os três grandes, né? Anísio, Paulo Freire e Darcy, nos dá todo o instrumental teórico e prático, que eles não são teóricos, são teórico e prático, né? Para findar com essa questão do analfabetismo de vez no país, né? Essa é a minha pergunta. Obrigado. O que você prefere, Nico? A gente vai juntar, né? Mas, gente, tá bom. Quem mais quer não só perguntar, quer fazer alguma colocação, né? Tá, mesma coisa. Você pode vir, por favor? Você não se incomoda não, né? Acho que dando um pouquinho de continuidade ao que o João falou, eu trabalho com educação de jovens e adultos há 20 anos, no Estado. No município variou, mas tem uns 10 anos também. Quer dizer, o município, para quem não conhece, é responsável pela alfabetização de adultos e o primeiro segmento do fundamental, e o Estado pega as últimas séries do fundamental e o ensino médio. Isso que a gente chama de política modalidade EJA. Eu costumo dizer o seguinte: um país que ainda tem políticas de modalidade EJA em todos os seus estados, em todos os seus municípios, é um país que não fez o dever de casa lá atrás. Por quê? Você pega um país que já erradicou o analfabetismo, ele não tem a modalidade EJA. Ele tem, sim, qualificações, capacitações, propostas para o sujeito trabalhador,
para ele ter mais conhecimento, universidades abertas, cursos livres dos mais variados. Então, aquele cidadão, ele tem o ensino fundamental, ele é alfabetizado, né? Ele tem o fundamental, pode ser que em algum país um ou outro não tenha o ensino médio ainda, deve ter até alguma coisa lá com relação ao ensino médio, mas não saber ler e escrever, né? Quer dizer, ainda ter essa necessidade dessa modalidade num país, que não é só o Brasil, né? Isso vai falar de um passado, isso vai contar uma história, né? Então, assim, cada vez mais chegam brasileiros para a gente, tá? Nas escolas noturnas do município, de cada estado do nosso país, ainda para se alfabetizar, minha gente. Como o João falou mesmo, ainda para aprender, né? Claro que ele tem algum nível, né, de letramento popular, que a gente chama, quer dizer, como é que ele constituiu-se, né, de certa forma, um sujeito, tem família, né, teve filho, tem algum trabalho, até alguns montaram alguns seus pequenos negócios, né, mas são pessoas com a sua cidadania partida, né, eles têm até um determinado ponto uma alçada dentro da esfera, né, da sociedade, mas a gente percebe nitidamente o nível de exclusão de pessoas que chegam com 40 anos, 50 anos, 60 anos e, pasmem, muitos jovens ainda. Isso é que eu acho mais triste ainda, porque na história recente não devia ter jovem nenhum chegando para a gente para se alfabetizar. Me chama mais atenção ainda. Esses jovens, eu pergunto, onde vocês estavam? Porque é lei no nosso país, né? Tem que estudar nisso, crianças e jovens têm que estar estudando. Então, não, professor, eu tive que parar para trabalhar, né? A maioria que está jovem, que perdeu assim, a escolaridade mesmo lá na alfabetização, ele precisou sair para trabalhar mesmo, para se sustentar, né? Ou outros motivos mais que a gente não dá conta, assim, coisas de saúde às vezes também acontecem, né? Mas onde que eu queria chegar? Quando você falou do círculo, né? Esse círculo de... Quantos que você falou que teve no Brasil? 20 mil. 20 mil? Gente, eu acho que é a segunda vez que eu te escuto falar, foi você que falou a primeira vez isso para mim, Lincoln. Nunca mais eu esqueci, que eu falei, gente, não é possível. Se realmente o próximo presidente, né, vai ser Lula, precisa se pegar isso seriamente e dar um the end nessa história, acabou. Vamos acabar com isso. Nasceu brasileiro, tarará, tarará, não conseguiu se alfabetizar em tempo real, tudo bem, vamos correr atrás, vamos criar modalidades, mas não deixar ficar, não sei, eu trabalho com eles há 20 anos, eu fico pensando assim, meu Deus, isso é uma política de... Teve até alguém há pouco tempo que falou assim, isso é um projeto? Essa é a pergunta que hoje eu me faço. Será que a EJA é literalmente um projeto que a gente tem que... Não sou contra a EJA não, defendo que tem que ter EJA, muita EJA ainda, porque ainda tem muita gente fora da escolaridade, fora de conhecimentos, de trocas de saberes entre eles, né? Entre a sociedade, porque eles trazem muitos saberes para a escola. Eles podem não ter um letramento, hoje em dia a gente chama de letramento, né? Mas eles, de alguma forma, acabaram lendo a sociedade, lendo o mundo, mas muitas vezes, da maioria das vezes, lendo muito errado. Está aí, esse resultado aí, minha gente. Parte desse resultado é a falta de leitura do que acontece na sociedade, no mundo, que é... Então, assim, fica uma pergunta mesmo, Lincoln, será que essa metodologia do Paulo Freire, né, lá atrás, que teve um sentido, tá, que a gente tem que contextualizar os dias de hoje, né, com a informática, com tudo que está aí, mas pegando essa atualidade, será que essa proposta de ciclo de, né, mais ou menos, né, quer dizer, trazendo esse Paulo Freire mesmo, vamos deixar desse cantinho não, é Paulo Freire mesmo, quer dizer, esse pensador, essa metodologia, essa filosofia que foi tanto aplicada, que deu tanto certo em pouco tempo. As modalidades de EJA hoje, eu acho longínquas, demora muito para tirar o sujeito dessa situação dele, sabe? Então tem alguma coisa que tem que mudar. Então, assim, uma pergunta, você acha que essa metodologia que lá atrás teve tanto sucesso, né, poderia hoje ser revisitada no sentido de realmente a gente
erradicando o analfabetismo no Brasil, quer dizer, esse sujeito, pelo menos, ele ter a mínima cidadania dele garantida, né? E depois ele resolver os caminhos que ele vai trilhar, né? Enquanto ela vai, eu tenho que fazer um pedido. Tirar a fotografia do auditório e mandar para o Celso Amorim. Tá, o Celso Amorim, por quê? Não, isso aí, o Celso Amorim, toda a reunião de ideia, quando a gente ama, o que não tem mulheres, o que não tem nenhuma, o que só tem uma, que eu sou minoria. E nós, hoje aqui nós, os bacanas, preponderam as focados mulheres. em minoria. Que bom, isso é bom. Por favor. Boa noite a todos, todas. Boa noite a vocês. Obrigada pela Eu acho que não está. Agora eu desliguei? Não. Não. Estava de... Alô? Foi. Oi? Eu queria perguntar o seguinte, que Tem que aproximar. se for pertinente, claro, mas qual seria o diferencial mesmo do método Paulo Freire? Porque hoje a guerra cultural, que ele citou ali, é para desqualificar, né, as pessoas. Por exemplo, pergunta-se maliciosamente, quem foi educado pelo método, realmente pelo método Paulo Freire? O Paulo Freire plagiou o missionário americano? Tem várias desqualificações que fazem parte dessa empreitada de derrubar, não mais fisicamente como na ditadura, mas pela desqualificação. Então tem aí uma série de narrativas circulando, de qualquer modo, que tentam desqualificar o Paulo Freire de várias maneiras, inclusive intelectualmente. Obrigado. Já pode. Já está. Olha, eu vou tentar uniformizar aqui a resposta, porque tem muito paralelismo entre elas. Então, acho que dá para... Eu começaria até a lembrar o seguinte, que você tem que entender também o momento histórico e as circunstâncias da iniciação do processo de alfabetização que ganhou essa dimensão nacional. Só para dar um exemplo, nós mobilizadores fomos realizar uma seleção de jovens estudantes para dar sequência ao PNA aqui do Rio de Janeiro. O Maracanã, o velho Maracanã, é uma forma. O velho Maracanã, a arquibancada ficou literalmente lotada de jovens. Ninguém foi lá para pegar dinheiro, porque não era oferecido dinheiro. Quer dizer, foi um voluntarismo de quem estava consciente da importância de participar de um projeto coletivo, um projeto nacional. Não sei se hoje nós teríamos, não estou querendo comparar a geração, dizendo que a nossa é melhor, não acho isso, né? Mas não sei se hoje a gente conseguiria mobilizar tanta gente assim, a menos que oferecesse assim, um valor, né, que sensibilizasse o bolso das pessoas. Mas é só para dar esse retrato que é importante. Eu tenho a impressão, sem querer entrar na teoria da conspiração, mas já entrando um pouco, que nós estamos diante de um projeto, né, um projeto de desinformação. Isso é parte integrante da guerra híbrida, que hoje está no cenário internacional. Ou seja, nós, ao incorporarmos as redes sociais, elas não surgiram também por acaso. Elas são fatores de desmobilização muito mais do que de mobilização.
elas também podem ser mobilizadas através de recursos e instrumentos. Mas aí o peso do poder econômico, você vê que tem gente que consegue ter um controle impressionante de comunicados, né, através das várias redes sociais. Então, nós temos que combater o inimigo declarado, né, e aquele peso do grande capital que se infiltra nas relações sociais como muito a gente não pensava antes. Né? Quando a gente falava em imperialismo, a gente falava do imperialismo do norte-americano, que surrupiava aqui os nossos ativos, como dizem os economistas, né, Flávio? Os ativos da nossa riqueza mineral e da nossa própria fauna e flora e tudo, daí o desmatamento, a devastação dos nossos biomas, tudo, que também é parte integrante de uma estratégia, né? Isso tudo é pensado. Se você considerar, por exemplo, outro dia eu fiquei assustado que o Departamento de Estado norte-americano tem cerca de 25 mil pessoas trabalhando a inteligência, que já não é mais do governo americano. Em geral, são representações formais da democracia americana. E quem determina a guerra, intervenções, etc., passa necessariamente pelo Departamento de Estado, que é o cérebro do que a gente começou a chamar de o imperialismo do grande capital, hoje financiarizado, né? Porque ele já não tem sede. Antigamente a sede era Londres, era Washington, hoje não tem sede. Ele está totalmente presente em todo o universo. Né? Então, a gente tem que estar atento para entender que toda essa precarização do analfabetismo funcional, né, isso tudo é parte realmente de um projeto de impedir a alavancagem, né, de economias que têm o potencial que o Brasil tem. A China, por exemplo, teve um caminho que ela conseguiu, é muito discutível o caso da China, mas teve um caminho. Ela penetrou no sistema capitalista. Ela quer disputar por dentro do sistema capitalista. Né? Ela abriu mão da oposição intersistema, como acontecia na Guerra Fria. E a partir dessa disputa interna, ela conseguiu proezas. Hoje é o maior parceiro econômico das principais economias mundiais, inclusive do Brasil, inclusive dos Estados Unidos. Só no banco lá, dos bancos americanos, a China tem 4 trilhões de dólares. Sabe o que é isso? Quer dizer, a qualquer momento, se ele retira esse dinheiro, é uma queda muito grande, né? Pelo menos na Bolsa de Nova York, sei lá. Mas, enfim, eu acho que é difícil você recuperar aquela época e tentar reproduzi-la tal como os círculos pensados pelos dois Paulo, né? Porque aí tem que fazer alusão não só ao Paulo Freire, mas também a dinâmica imprimida pelo Paulo de Tarso. Paulo de Tarso que foi um grande... Aliás, tem que também fazer referência, muito antes, ao grande prefeito Djalma Maranhão. Djalma Maranhão, ele não era o prefeito de gabinete, ele estava permanentemente nas ruas.
e nas comunidades mais pobres, ouvindo o que eles poderiam chamar das queixas do povo. Né? Prefeito de Natal. Prefeito de Natal, né? Cujo irmão foi uma liderança do Partido Comunista Brasileiro, Inácio Maranhão, que foi quem fez o elo dos comunistas com a Igreja Católica. Ele se reunia com o padre Helder Câmara, tentando ver um diálogo que era considerado impertinente, né, por grande parte da cúpula da igreja, e que foi de muita eficácia, principalmente no Nordeste. Então, são homens que a gente tem que valorizar. Eu acho até que a própria ideia que o Brizola teve pouco antes do golpe, né, o grupo dos homens talvez tenha se inspirado no círculo do Paulo Freire, porque ele era também muito encantado pelo Paulo Freire, Brizola. Ele gostaria de... daí a afinidade do Darcy também com o Paulo Freire, né, e com o velho Anísio, que foi a inspiração de todos eles. Olha, tem muita coisa para falar, mas apenas para dizer o seguinte: o Pedagogia do Oprimido, que é um livro fantástico, né? Ele surge aqui na ditadura, lá no Chile, né? Lançado inicialmente no Chile, em 68, logo no ano de 68. E esse livro é o terceiro livro mais citado na área das ciências humanas. Aí engloba ciências sociais, ciências humanas e educação. Terceiro livro no mundo mais citado, né? E infelizmente aqui é muito pouco conhecido. E esse livro foi traduzido em mais de 20 idiomas. Não está dando o número correto, porque há muitas edições piratas do Pedagogia do Oprimido, principalmente no leste europeu. Tem muitos livros que não foram catalogados, mas ele circula com uma avidez muito grande, porque conseguiu realmente sensibilizar muitos educadores. Bom, é isso aí. Mais alguém aí quer continuar aqui o debate? Eu posso fazer uma pergunta? Claro, por favor, André. Estava até estranhando que você ainda não tinha feito pergunta aqui, né? Você geralmente... Um dos primeiros a perguntar. Posso ficar aqui? Pode ficar. Pode, mas mais próximo da câmera. Olha mas pode olhar para a gente também. Eu prefiro olhar para você, né? Paulinho, eu te agradeço muito, gostei muito da sua fala, brilhante. Obrigado mesmo. Meu nome é André Bezerra e eu tenho uma pergunta. É sobre religião. O avanço das religiões, de todas as matizes na atualidade, se deve ao medo da liberdade pela conscientização? Essa é a minha pergunta. A conscientização aqui é no sentido proposto por Paulo Freire, de inserção no processo histórico como um sujeito que pode construir coletivamente o futuro. Eu te agradeço muito. E aí é uma provocação. Vou até olhar para a câmera, não vou olhar para você, porque é uma provocação. Por que a academia, de fato, fala tanto de Paulo Freire, mas pratica tão pouco os princípios de Paulo Freire no dia a dia? Obrigado. Muito boa pergunta. Olha, o Marx, que foi muito incorporado na concepção de Paulo Freire, porque Paulo Freire também é importante que diga o seguinte: ele viveu desde a infância conhecendo as diferenças. O pai era um oficial da PM espírita e a mãe era uma fervorosa católica, e ambos tinham atritos por conta disso. E ele conseguiu, de certa maneira,
crescer diante dessa diferença no seio da família. E em torno, um outro tipo de diferença que era a desigualdade social. Então ele era muito voltado para Jesus de Nazaré, não Jesus Cristo, criado pela igreja, mas o Jesus de Nazaré, que era um zelota. Na verdade, na época era um subversivo. Você combateu o Império Romano, era, evidentemente, não pode ter outra qualificação ou caracterização. Ele era um zelota, era um subversivo da época, um pregador que defendia os pobres e tudo mais. E ao ler e tomar conhecimento da obra de Marx, ele faz, como ele diria, eu fiquei entre dois barbudos e aprendi com ambos. Com Marx, ele aprende que essas coisas não são individualizadas. Isso obedece a uma luta de classes, de interesses coligados, representados pelas classes. Então, essa questão da religião está presente também nos escritos de Marx. Quando, por exemplo, ele é mais conhecido por aquela frase, a religião é o ópio do povo. Mas antes de ele chegar a essa conclusão, ele dizia que a religião era o grito dos oprimidos. Quer dizer, as pessoas que já não tinham mais esperança de mudar o rumo das suas vidas, entregas a um culto, imaginando que elas possam ser salvas, né? Apoiadas, beneficiadas por ouvir que essas coisas podem, num futuro muito distante, né? Ou quem sabe num outro mundo, superar todas as suas debilidades, suas fraquezas, suas adversidades. Então, a religião ela tem essa função de anestesiar a realidade, torná-la, digamos assim, factível do ponto de vista da sobrevivência das pessoas. É muito comum nas classes populares as pessoas dizerem, não, mas amanhã um dia certamente será melhor e tal. Ou como aquela mãe com vários filhos dizendo, hoje a gente tem comida, amanhã nós vamos trabalhar e vamos ter também, mas com total insegurança alimentar. Então, a religião, ela foi apropriada, evidentemente, e instrumentalizada para poder manter as estruturas, né, intocáveis. Ela tem essa função. É claro que, como toda sociedade desigual e contraditória, ela tem também as suas contradições. Através da religião, você pode ter, por exemplo, movimentos como as comunidades eclesiais de base, que tiveram um papel, hoje em dia muito reduzido, mas tiveram um papel importantíssimo na mobilização e na conscientização das pessoas, né? Bom, é isso, não sei se eu atendi aí a sua pergunta. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Tem? Não, né? Sexta-feira, né? Já tivemos aqui um bom diálogo, né? Já está na hora, inclusive, de levar esse diálogo para... Eu queria colocar... Você quer colocar? Por favor. Uma experiência... Você pode falar aqui, porque a gente consegue captar a pergunta. Meu nome é Ana Tinelli, eu fui durante 3 períodos presidente da Associação de Moradores de Vila Isabel. Tive a honra de tombar ali o quartel da polícia do Exército, com a nossa comunidade. Mas eu queria colocar uma experiência que eu tive em alfabetização durante o governo Lula. Foi feito um projeto de alfabetização e foi um sucesso muito grande. Em menos de 6 meses, as nossas alunas sabiam ler e tinham um espírito crítico. Mas no governo
do Sérgio Cabral, houve um embate e o local foi fechado e teve uma reportagem até na época no Jornal do Brasil e ficamos sem um local que era o ponto que os alunos compareciam, né? Nós já tínhamos feito com o Betinho a questão da fome e aí ficamos sem um espaço. O Sérgio Cabral preferiu fechar o local e deu para escolas de samba ocupar o nosso espaço e deu ao Detran. Então ficamos sem um local para continuar o trabalho e houve um interesse por parte de uma igreja, o Reino de Deus. Aí me convidou, fez a proposta e que havia um interesse muito grande que as alunas conhecessem a Bíblia. Eu concordei, aceitei que eu não tinha o espaço e começamos a trabalhar na 28 de setembro. Não sei se vocês conhecem, é uma igreja muito grande, um conforto que eu não tinha antes, com ar-condicionado, uma sala muito boa, um quadro, com todo o material ele foi fornecido. Então o trabalho foi feito e elas aprenderam rapidamente a ler, tinha um interesse muito grande, mas só que a igreja não gostou. Eles me deram um diploma, me agradeceram muito porque passaram a assistir a minhas aulas. Claro, foi ótimo. Imagina, eu analisar algumas passagens da Bíblia com as nossas alunas. Então aquilo incomodou muito a igreja. E eu fui convidada depois a ser substituída por uma pessoa da igreja. Mas houve uma queda tremenda de interesse por parte das alunas, entendeu? Então eu acho que há uma questão aí do próprio poder não querer, né, que essas pessoas tenham um espírito crítico. E eu fui afastada de lá, embora o trabalho todo nosso, com a nossa equipe, era voluntário, não quiseram mais. Então eu acho que a gente tem que começar a pensar como é que nós vamos fazer e apoiar o futuro presidente Lula nessa questão de educação. Comentar, né? Coisa rápida, é só para dizer o seguinte, é claro que uma coisa é a catequese, que nada mais é do que uma tentativa de tornar o fiel, né? O fiel dessas igrejas, uma pessoa sempre esperançosa, mas sem garantir qualquer participação nos caminhos dessa esperança. Quando muito, isso acontece. Então, isso é catequese. Né? Outra coisa é o que Paulo Freire e todos aqueles que direto ou indiretamente se beneficiaram da sua obra, entendem como emancipação. Né? A emancipação, ela é muito mais, digamos assim, transformadora do que a esperança. A esperança, você pode cultivá-la, mas nada garante que você mude a sua situação, as relações sociais. Eu tinha esquecido, eu trouxe duas referências aqui para dizer a vocês, para quem quiser sistematizar melhor essas coisas todas, tem dois livrinhos muito bons. O primeiro, é claro, que é do Paulo Freire, que é um depoimento que ele dá. É um depoimento. Portanto, não é toda a obra dele, que é muito mais gigantesca, é um depoimento sobre conscientização, em que ele mostra a importância desse instrumento mobilizador. Né? E o outro é um grande freirista, né? Que é o professor Carlos Rodrigues Brandão, que trata aqui muito objetivamente do que é o método Paulo Freire, daquela coleção da Editora Brasiliense. Por mim, eu não considero o método Paulo
mim, Paulo Freire ele tem uma concepção de educação em que o método é apenas um instrumental. Não é? Geralmente as pessoas reduzem a concepção de Paulo Freire na metodologia do processo de alfabetização. É isso. Bom, pessoal, então vou agradecer aqui mais uma vez ao nosso Lincoln. Muito obrigado, né, pela sua participação. E semana que vem, se eu não me engano, nós estaremos na conferência virtual sobre Darcy Ribeiro, com o professor Denis Marassi de Mendes. Então, em tempo hábil, nós forneceremos o link para todo mundo participar virtualmente. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos e muito boa noite.